Na sua casa é assim? Determinado assunto, quem aborda é o pai. E outros é tarefa da mãe. E ainda uma terceira possibilidade, que é aquela que nem é conversada. O tal assunto proibido, que é deixado para falar somente quando tiver a idade certa para saber. Drogas, uma conversa que deve acontecer antes que ela entre pela porta. No Momento Saúde Naval de hoje, a gente vai conversar com a comandante Priscila, psicóloga do Espaço Consciência e Cuidado. Comandante, seja bem-vinda. Olá, eu gostaria de agradecer em primeiro lugar pelo convite do Saúde Naval para participar dessa conversa sobre um tema tão importante e ainda tão repleto de tabus. Muito obrigada pelo convite. Comandante, existe idade ideal para falar sobre drogas? Bom, antes de responder a sua pergunta, eu acho que é importante esclarecer que quando nós falamos de drogas, nós estamos nos referindo tanto às drogas lícitas, aquelas permitidas por lei, como o álcool, o tabaco, medicamentos, como as drogas ilícitas, que são as drogas proibidas por lei, como a cocaína, maconha, o êxtase, etc. Dito isso, não existe uma idade fixa ideal para falar sobre drogas com os filhos. Isso porque cada criança, adolescente ou jovem é singular. Então eu diria que a idade certa para cada um é o momento em que surgem as dúvidas, perguntas, comentários. É a partir dessas questões trazidas pelas crianças ou adolescentes que nós temos a oportunidade de conversar, sempre de forma aberta, verdadeira, buscando adequar a nossa linguagem à idade de cada criança ou adolescente. Por exemplo, uma criança ela pode questionar por que só os adultos podem consumir bebidas alcoólicas. Nesse caso, esse momento pode ser uma oportunidade importante para falar, mesmo que de forma bem simples, sobre os malefícios para a saúde associados ao consumo de álcool. E como iniciar essa conversa dentro de casa? Existem muitas formas de abordar esse tema dentro de casa. Isso pode ser feito, por exemplo, de forma indireta, por meio de histórias, da discussão de filmes, ou aproveitando alguma situação relacionada ao tema que apareceu numa novela, nas redes sociais, no jornal. Ou mesmo, como eu mencionei anteriormente, essa conversa pode partir de alguma pergunta ou comentário relacionado ao uso de drogas feito pela criança ou pelo adolescente. Essa pode ser, inclusive, a oportunidade de perguntar o que eles sabem sobre esse tema, se eles têm alguma dúvida. Ou seja, aproveitar esse gancho para abrir um debate sobre esse assunto. Mas sempre, eu diria que o mais importante é que essa conversa seja conduzida de forma acolhedora, sem julgamentos, para que a criança, o adolescente ou jovem se sintam à vontade para expressar verdadeiramente as suas dúvidas e questões. Mais do que falar, é fundamental estar aberto para escutar o que os filhos têm a dizer. Eu diria que essa é a grande dica. Nossos filhos não vivem numa bolha, né? Isso nem é uma opção. Inevitavelmente, eles vão ter contato com outras famílias ou pessoas que têm comportamentos muito diferentes dos nossos. Afinal, viver em sociedade é isso. E como compartilhar nossos valores e expectativas para se antecipar a situações que eles podem ser expostos às drogas. Compartilhar valores e expectativas sobre o uso de drogas não deve ser apenas uma imposição de regras ou um discurso pronto. É importante que seja um processo contínuo de transmissão e que ele se dê a partir de um diálogo aberto e verdadeiro, de forma que os filhos possam se sentir à vontade para dirigir aos pais seus medos, receios, dúvidas, sem se sentirem julgados. Para isso, é fundamental ser também um modelo coerente, porque os valores transmitidos não são apenas os ditos, mas, sobretudo, os vividos no dia a dia. As crianças e adolescentes aprendem muito mais observando a postura dos pais do que ouvindo discursos prontos. Por exemplo, se os pais fazem uso de álcool ou cigarro, é importante que falem sobre isso com honestidade e responsabilidade, sem negar suas próprias contradições. O diálogo verdadeiro e coerente fortalece o estabelecimento de uma relação de confiança e de credibilidade. E isso é fundamental para que, no futuro, os filhos sejam capazes de embasar suas decisões de forma consciente. Trabalhar o pensamento crítico desde cedo permite que o jovem possa questionar influências externas e avaliar melhor os riscos de suas escolhas.
Para algumas famílias, o consumo de álcool é mais permissível do que para outras. Então, Conrad, como podemos iniciar essa conversa sobre o álcool, até pensando que ela realmente pode ser a porta de entrada para outros vícios? Essa pergunta é muito importante. O álcool é a droga mais consumida no Brasil. Apesar de ser uma substância lícita e socialmente aceita, ela pode causar prejuízos tão graves quanto ou até piores do que muitas drogas ilícitas. Apesar dos riscos associados ao consumo de álcool, e aí podemos citar riscos à saúde, riscos de acidentes, riscos de comportamentos violentos, ainda assim ele é muito estimulado na nossa cultura. Por tudo isso, é fundamental a conversa sobre o uso de álcool com os filhos. Mas para que essa conversa tenha efeito, ela precisa ser franca e sem julgamentos, dando espaço para que os filhos possam colocar suas impressões e suas dúvidas. É importante mostrar também que muitas vezes o álcool desperta a curiosidade do adolescente ou do jovem pelo desejo de fazer parte de um grupo, de socializar. Esse tipo de informação pode ajudar os filhos a refletirem sobre suas motivações, para que no futuro eles consigam tomar suas decisões de forma mais consciente. O objetivo é estimular o pensamento crítico e a responsabilidade de cada um em suas escolhas. É verdade que o vício está ligado a alguma herança genética? Ou seja, o gene contribui para o desenvolvimento do vício? Podemos dizer de forma simplificada que existem fatores genéticos que podem tornar algumas pessoas mais propensas a desenvolverem o uso abusivo de drogas. Mas isso não basta e muito menos determina o destino de alguém. Esse é apenas um dos fatores envolvidos. O uso abusivo de álcool ou de outras drogas, ele é complexo e multifatorial, sendo essencial considerar, além do seu aspecto biológico, fatores sociais, ambientais e psicológicos envolvidos. É fundamental a gente considerar o ambiente onde a pessoa está inserida. Nós somos muito influenciados pela cultura da nossa época, inclusive por comerciais, por séries, redes sociais, etc. Da mesma forma, os filhos são muito influenciados pelos hábitos de seus pais e familiares, que são pessoas que eles vão ter como exemplos, como modelos a seguir. E por fim, mas não menos importante, é essencial considerar os fatores psicológicos envolvidos. Pessoas com históricos de transtornos mentais, que passaram por intenso sofrimento psíquico, que atravessaram, por exemplo, uma depressão ou uma situação traumática, elas ficam mais suscetíveis a fazer uso de substâncias e, portanto, de acabar tendo algum problema relacionado ao uso de substâncias. Isso porque, muitas vezes, o entorpecimento é uma forma de tentar fugir da realidade, de tentar anestesiar, mesmo que temporariamente, essa sensação de sofrimento. Por fim, eu acho que podemos concluir a nossa conversa ressaltando a importância do diálogo em casa como forma de prevenção ao uso abusivo de drogas. E para isso, talvez seja importante que cada família se pergunte se estão criando momentos oportunos para isso. Minha sugestão é menos celular e mais conversa verdadeira. Eu acho que esse é o melhor caminho para estimular nos filhos formas de obter prazer de maneira saudável, como por meio de esportes, artes, hobbies, etc. Comandante Priscila, muito obrigada pelo apoio da senhora e esperamos que essa mensagem entre pela porta de todos que estão nos escutando. Drogas, uma conversa que deve acontecer antes que ela entre pela porta.